Oi gente, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é João, sou formado em Física e eu estou sempre por aqui colocando conteúdo para ajudar vocês no vestibular. Hoje eu trago uma questão do Enem PPL 2014 que fala o seguinte: folhas de papel, como as utilizadas para impressão de documentos, são opacas e permeáveis aos líquidos. Esse material é constituído de microfibras entrelaçadas de celulose, que são transparentes à luz. Quando sobre elas se derrama glicerina, elas se tornam translúcidas. Uma imagem da superfície de uma folha de papel, ampliada por um microscópio eletrônico de varredura, pode ser vista na figura. No quadro, é apresentada a razão n entre a velocidade da luz no vácuo e no respectivo material, celulose, glicerina ou ar. Nessa situação, o papel se tornou translúcido porque a luz é... Então, a gente tem aqui uma questão de ótica, e o primeiro passo nessa questão é você entender o que está acontecendo nela. O enunciado começa falando das folhas de papel e ele dá duas características. As folhas de papel são opacas e permeáveis aos líquidos. A segunda característica é bem simples: se você coloca um papel na água, ele fica molhado, porque ele é permeável. Isso é fácil de entender. A segunda característica diz o seguinte: as folhas de papel são opacas, ou seja, se você pegar, por exemplo, uma figura e colocar em cima dessa figura uma folha de papel, você não consegue ver a figura que está atrás da folha, porque a folha tem essa característica de ser opaca, ou seja, ela deixa passar relativamente pouca luz para o outro lado. Então, a luz que vem lá da sua lâmpada atravessa a folha, bate na foto que está embaixo da folha e depois consegue voltar e atingir seu olho, é muito pouca. Por conta disso, você não vê aquela imagem que está atrás da folha de papel. Na segunda parte, o enunciado fala o seguinte: esse material é constituído de microfibras entrelaçadas de celulose, que são transparentes à luz. Vamos entender. As microfibras de celulose são esses tubinhos aqui que você consegue ver nessa figura que o enunciado coloca para você. Só para você ter uma dimensão, esses tubinhos têm um diâmetro médio que varia de 10 até 20 micrômetros. Então são bem fininhos e bem pequenos. E aí o enunciado fala que esses tubinhos são transparentes à luz. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: a luz está batendo aqui de fora da tela para dentro da tela, por exemplo. E aí, olha só, você consegue ver através desse tubinho daqui, olha, percebe? O tubo que está passando por debaixo, por conta dessa linhazinha preta que aparece. Então, nesse sentido, esses tubos são transparentes à luz, ou seja, eles deixam passar uma quantidade razoável de luz através deles. Mas não chegam a ser invisíveis, vamos dizer assim. Aí depois o enunciado fala: quando sobre elas se derrama glicerina, elas se tornam translúcidas. O que quer dizer translúcidas? Então, elas já são parcialmente translúcidas. O que ele quer dizer aqui com se tornam translúcidas é o seguinte: elas realmente agora deixam passar muita luz para o outro lado. Porque elas já eram antes, só que eram pouco translúcidas, tá bem? Então, quando ele fala que elas agora se tornam translúcidas, ele está dizendo que elas agora são muito, muito transparentes à luz. E aí, logo depois disso, ele diz assim: uma imagem da superfície de uma folha de papel, ampliada por um microscópio eletrônico de varredura, pode ser vista na figura. E é essa imagem daqui. Pegaram um pedacinho de papel A4 comum, e ampliaram bastante. E aí vocês conseguem ver a estrutura das celuloses nessa folha de papel. Com isso, o enunciado fecha a parte de fenomenologia e entra na parte de te dar os dados da questão, que são esses índices de refração, e depois vem a pergunta. A primeira coisa nessa questão que eu acho que pode confundir é o seguinte: quando ele fala que as fibras se tornam translúcidas, ou seja, quando ele fala que o papel se tornou translúcido, dá a entender, de repente, pelo menos para mim foi assim, que o papel ficou transparente, como se fosse um papel filme ou um vidro de uma janela. E não é bem assim. O que acontece, na verdade, é isso que vocês veem nessa imagem aqui da direita. Nessa imagem, esse papelzinho daqui de cima está seco. Como vocês podem ver, ele é opaco, você quase não vê a figura atrás. E esse papelzinho de baixo aqui foi mergulhado em óleo. Óleo de cozinha mesmo, aquele de cozinhar. E aí, depois eu limpei, passei um papelzinho para secar. E como vocês podem ver, olha como é que ele ficou translúcido. Ou seja, é isso que o enunciado quer dizer com translúcido. Se você tentar ver a paisagem lá fora através desse papel com óleo, você não vai ver nada, como você pode perceber nessa imagem daqui. Agora que a gente sabe o que o enunciado quis dizer com translúcido, deixa eu apagar essa imagem da gente tentando ver a paisagem através dos papéis e ficar com a imagem anterior para ilustrar o problema melhor.
Agora vem a questão do problema. O que acontece quando você mergulha o papel em óleo ou glicerina, que teria um efeito bem parecido? Para isso você tem que reparar aqui nessa figura. Repara que a celulose é como se fosse uma cordinha, e essa cordinha está embolada no papel. Então, você tem muitos espaços entre as fibras de celulose que estão preenchendo o papel. Por conta disso, elas não preenchem o papel de maneira uniforme. Você tem vários espaços vazios, como vocês podem ver aqui nessa figura. E nesses espaços vazios você vai encontrar o ar. Ok, vamos esquecer do ar que está ali por enquanto e entender o que acontece só com as celuloses. A luz vem lá do ambiente, bate na folha de papel e aí ela começa a alcançar as celuloses. Quando a luz bate em uma celulose, em uma fibra dessas daqui, o que vai acontecer com ela? Primeiro, ela vai ser parcialmente absorvida e parcialmente transmitida. É por isso que a gente fala que a celulose é transparente à luz. Por isso que a luz consegue atravessar essas fibras. Só que essa luz que é parcialmente transmitida sofre o efeito de espalhamento. Ela chega do outro lado, só que ela é totalmente espalhada. Por exemplo, imagina que essa linha reta daqui é uma fibra de celulose. Aí a luz vai incidir nessa fibra de celulose. Você espera, normalmente, que a luz atravesse para o outro lado, fazendo como se fosse uma linha reta. Só que não é isso que acontece. A celulose espalha a luz do outro lado. Ou seja, depois que a luz atravessa, além dela acabar perdendo um pouco da intensidade, ela perde também esse foco. Então ela é espalhada mais ou menos dessa maneira daqui, tá vendo? Em todas as direções. E isso ajuda a reduzir ainda mais a intensidade da luz. E pior, essa luz que foi espalhada agora vai alcançar novas fibras de celulose e vai sofrer esse processo de novo. Então você percebe que cada vez que ela bate numa fibra, ela se espalha toda, aí bate em outra fibra, se espalha toda, bate em outra, se espalha toda, e quando chega do outro lado do papel, você já tem uma luz com uma intensidade fraquíssima. E não esquece, depois que ela chega aqui do outro lado, ela tem que voltar, e aí sofre todo esse processo de novo. Então você percebe como que esse emaranhado de celulose é capaz de atenuar a luz. E o ar? Qual o papel do ar nesse processo? O problema do ar, nesse contexto daqui, é que ele tem um índice de refração diferente do índice de refração da celulose. Por conta disso, além de ter esse efeito de espalhamento, você ainda tem o efeito de refração, que ajuda a espalhar ainda mais a luz. Ou seja, ajuda a maximizar a quantidade de fibras de celulose que a luz vai encontrar pelo seu caminho até o outro lado da folha de papel. E isso faz com que você tenha esse fenômeno daqui. Você não vê quase nada, na verdade não vê nada na prática, do outro lado do papel. Agora vou mergulhar meu papel em óleo. O que vai acontecer com ele? Quando eu mergulho meu papel em óleo, o que acontece é o seguinte. O óleo tem um índice de refração que é muito próximo também de 1,47 e, por consequência, de 1,46, que é o da celulose. Por conta disso, você preenche esses espaços entre as celuloses com um material que tem um índice de refração semelhante ao índice de refração da celulose. Por conta disso, aquele efeito que o ar tinha de maximizar o espalhamento e ajudar a amortecer a luz acaba sendo muito reduzido, porque agora a luz quase não vai sofrer refração, já que ela sai da celulose com índice de refração 1,46 e entra no óleo ou na glicerina, com índice de refração aproximado de 1,47. Quando o índice de refração é muito próximo de um meio para o outro, a luz quase não sofre refração, então ela quase não tem o seu caminho desviado. Ela ainda sofre o espalhamento, só que ela não tem mais esse adicional de desvio de caminho que acontece por conta da refração. E qual o resultado disso? É o que vocês podem ver aqui. Com esse fenômeno da refração minimizado, a luz sofre menos espalhamentos e aí ela consegue sair do papel, ou seja, consegue fazer todo esse percurso daqui, trazendo ainda alguma intensidade. E por conta disso você consegue perceber a imagem que está lá do outro lado. Então, a resposta dessa questão, que seria a resposta que eu vejo como ideal, seria o seguinte. O papel se tornou translúcido porque a luz é menos espalhada. Essa é a resposta que eu gostaria de poder marcar aqui. Mas não temos essa resposta. Por conta disso, nós somos obrigados a marcar aquela que mais se aproxima. E a que mais se aproxima é justamente a resposta que motiva o menor espalhamento. Ou seja, você tem menos refrações acontecendo no interior da folha de papel, porque ao invés de ar, você tem agora glicerina ou, no meu caso, óleo. Então a resposta correta é a letra D. Correta, mas assim, eu não gosto dessa resposta, porque quando você marca ela, você afirma o seguinte: o papel se tornou translúcido
porque a luz é menos refratada. Só que quando você tem o papel molhado com óleo ou com glicerina, você tem uma folha, e essa folha tem um índice de refração próximo de 1,47. Adivinha o que mais tem índice de refração próximo de 1,47? Sim, o vidro da janela. E ele é bem transparente. E olha só, a celulose, ou seja, o papel seco por si só, já tem esse índice de refração de quase 1,47. Então, eu não acho correto você associar essa característica de se tornar translúcido a essa modificação do índice de refração, que é muito sutil. O que acontece de fato é uma mudança na estrutura interna da folha de papel que resulta em menos espalhamentos da luz no interior da folha. Mas, enfim, esse é o gabarito oficial e, infelizmente, é o que a gente precisa marcar nessa questão. Agora, só para explicar por que o resto não serve, vamos lá. Letra A fala que o papel se tornou translúcido porque a luz é mais refletida. Na verdade, isso não é assim, porque se a luz fosse mais refletida, o que iria acontecer? Além de ser amortecida pela celulose, nesse primeiro processo daqui, ela ainda seria refletida. Então a luz que chega aqui atrás seria menor ainda. Então você ficaria mais distante de conseguir enxergar qualquer coisa depois que a luz saísse para o outro lado. Por conta disso, maior reflexão não é definitivamente uma coisa que ajuda um material a se tornar translúcido. Além disso, se vocês observarem aquela foto que eu tinha colocado anteriormente, de tentar ver a paisagem através das folhas, você percebe que nenhuma das duas reflete melhor do que a outra. Ou seja, colocar glicerina ou óleo não altera a capacidade da folha de papel refletir luz de maneira que a gente consiga perceber a olho nu, pelo menos. Então a letra A está fora por conta disso. Letra B fala que a luz é mais absorvida. Bom, se a luz fosse mais absorvida ainda, nós iríamos reforçar esse efeito daqui, que justamente nos impede de ver qualquer coisa quando o papel está seco. Então, luz mais absorvida implicaria num papel ainda mais branquinho. Então, letra B está definitivamente incorreta no que diz respeito a tornar o papel mais translúcido. Letra C fala que a luz é mais espalhada. Lembra, a luz ser mais espalhada implica na luz ser mais absorvida também, de acordo com a explicação que eu dei há alguns minutos atrás. Por conta disso, se você aumenta o espalhamento da luz, vai ficar pior ainda de enxergar qualquer coisa do outro lado. Por conta disso, letra C não está valendo. Por fim, letra E fala que o papel se tornou translúcido porque a luz é menos transmitida. Olha, se a luz é menos transmitida, isso quer dizer que ela é mais refletida ou mais absorvida. E nenhuma dessas duas consequências é desejável quando você quer fazer uma coisa ficar translúcida. Por conta disso, a letra I está incorreta. Além do mais, isso também não acontece, senão nós não veríamos esse fenômeno daqui do papel sulfite, papel A4, virar uma espécie de papel manteiga. Então foi isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curte, comenta, compartilha e se inscreve aqui no canal. E agora também tem um grupo no WhatsApp, onde você pode encontrar vários estudantes que, assim como você, também estão estudando física para o vestibular. Se você quiser participar do grupo, o link está aqui na descrição desse vídeo. Muito obrigado por assistir e até a próxima!